Fabiano Contarato. Boa noite, senador. Boa noite. Tudo bom? O senhor, essa semana, na CPI, disse que o presidente Bolsonaro teria cometido vários crimes. Você pode citar alguns deles aqui para os nossos ouvintes? Bom, na verdade, você tem aí uma relação de crimes praticados por ele. Quando você tem, por exemplo, a difusão de tratamento precoce, isso é um crime de charlatanismo previsto no Código Penal, no artigo 283. O presidente ele acreditou também na chamada imunidade de rebanho, ou seja, quanto mais pessoas se contaminassem, seria mais favorável para vamos dizer assim, se prevenir de ter um agravamento nessa pandemia. E isso é um crime de epidemia qualificada pela morte, cuja pena é de 20 a 30 anos. Está previsto no artigo 267 do Código Penal. Foi provado também na Comissão Parlamentar de Inquérito que tanto o ministro Mandetta como o ministro Tatti, eles não tinham autonomia no Ministério da Saúde. Tanto é que eles pediram para sair, tendo em vista isso, a existência de um gabinete paralelo. Existência de gabinete paralelo dentro de uma estrutura estatal, isso é usurpação de função pública. Então, isso é crime previsto também no Código Penal, no artigo 328. O governo federal também, ele demorou na aquisição da vacina, foram mais de 100 ofertas por e-mail da Pfizer, por exemplo, então ele prevaricou, não está previsto no Código Penal, no artigo 319, quando você deixa de praticar um ato de ofício para atender o interesse particular próprio. Ele também prevaricou quando, na crise que ocorreu lá em Manaus. Então, você tem aí, mais uma vez, um crime de prevaricação. E no contrato da Covaxin, que foram inúmeras irregularidades, e quando uma pessoa vem e mantém um encontro fora do Ministério com o diretor de logística, e esse diretor teria pedido $1 por cada vacina, ou seja, em 400 milhões de doses, não importa se não houve prejuízo ao erário público. Por quê? Porque o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317 do Código Penal, ele tem como verbo do tipo ação nuclear solicitar. É o que em direito penal a gente chama que é crime formal ou de mera conduta. Basta você solicitar que consumado está o crime de corrupção passiva previsto no artigo 317, cuja pena também é de reclusão de 2 a 12 anos. Você tem aí, quando o presidente ele participa de movimentos, de aglomerações, ele não utiliza máscara, ele é contra o distanciamento social, ele difunde aí a utilização de ivermectina, hidroxicloroquina, é contra a vacina, além de todo esse rol de crimes que eu elenquei, quando ele participa de aglomeração sem utilizar a máscara e sem atender às determinações do próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, como o distanciamento social e utilização de máscara, isso é uma infração de medida sanitária preventiva, previsto no artigo 268. Inclusive, hoje, no depoimento da enfermeira, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunização, eu até perguntei a ela o que ela entenderia por infração de medida sanitária preventiva, e eu li o artigo para ela, e ela falou que entende que isso, sim, está cometendo o crime previsto também no artigo 268. Então, são esses vários crimes que, contra fatos, não há argumentos. A CPI já provou todas essas condutas que eu falei aí. Sem falar que também foi ventilada a possibilidade de se alterar a bula da hidroxicloroquina para atender aos anseios da base governista e do próprio presidente para difundir a utilização dessa medicação sem nenhuma comprovação científica, o que também fica aí muito clara a responsabilidade. Lembrando que quem detém a personalidade jurídica de direito público externo, que é competente para celebrar contrato para aquisição de insumos e vacina, é o Estado brasileiro, através do presidente e do Ministério da Saúde. Logo, a responsabilidade deles é patente no agravamento da pandemia, porque foi violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. E diga-se de passagem,
que a responsabilidade criminal ela se dá tanto por ação como por omissão. Para caracterizar a responsabilidade por omissão, o próprio Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º da linha A, é claro, quando ele fala a omissão é penalmente irrelevante quando o agente tenha, por lei, obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E como a Constituição Federal determina que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado brasileiro, quando o presidente se omite, a omissão dele é penalmente relevante. Diga-se de passagem também que todos esses crimes foram praticados a título de dolo. E o que vem a ser dolo? Dolo está conceituado no artigo 18 do Código Penal, quando o legislador fala, diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado, dolo é intenção. Mas no Brasil, dolo não é só intenção. Ele coloca uma conjunção alternativa, ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, mesmo que o presidente não tenha agido com dolo direto, ele agiu com dolo indireto ou eventual pela teoria do assentimento, que quer dizer que quando com seu comportamento você assume o risco de produzir o resultado. São essas as considerações que, mesmo sem ser membro na Comissão Parlamentar de Inquérito, nem titular, nem suplente, pelo que eu tenho observado, pelos depoimentos e pelo que já foi coletado, eu entendo que a responsabilidade está patente, tanto do presidente como dos ministros que por ali passaram. A gente está conversando com o senador pela Rede Espírito Santo, Fabiano Contarato. Ele faz parte da comissão da CPI da pandemia. Senador, ontem na CPI houve um episódio onde o senador Omar Aziz deu a voz de prisão. O senhor concordou com o que foi feito ontem? Como é que você enxergou esse episódio? Perfeitamente. Olha só, aliás, eu acho que a CPI já deveria ter feito isso há muito tempo em outros depoimentos, mas isso não elide a prisão em flagrante ontem. A Constituição Federal, ela também é clara no artigo 5º, item 61, quando ela fala que ninguém pode ser preso salvo em flagrante delito ou por ordem judicial. Flagrante vem do latim flagrans, que quer dizer corpo em chama, certeza visual do crime. Quando um depoente é convocado na CPI e ele presta o compromisso de dizer a verdade do que souber ou lhe for perguntado, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal, que prevê uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se ele faltar com a verdade, calar a verdade ou omitir a verdade, ele está em estado flagrancial. E o dar voz de prisão em flagrante, que é uma prisão cautelar, ela não é uma mera faculdade do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é obrigatória, porque o Código de Processo Penal determina no artigo 301 que qualquer do povo poderá, quer dizer, para a população é uma faculdade, você pode dar voz de prisão a quem quer que se encontre em estado flagrancial. Mas o legislador processualista penal brasileiro, nesse 301, nesse artigo 301, ele fala, qualquer do povo pode, mas a autoridade policial, e aí o presidente da CPI, ele tem o status de autoridade policial, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, o dar voz de prisão não é uma mera faculdade, é uma obrigatoriedade, porque o crime de falso testemunho, previsto no artigo 342, é de ação penal pública incondicionada. O que vem a ser isso? In é um prefixo que quer dizer sem, independe de condição, logo impõe-se a prisão em flagrante. Diferente dos crimes de ação penal privada, que você depende da manifestação da vítima, como ocorre, por exemplo, nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Eu não posso dar voz de prisão sem que a vítima manifeste o interesse. Mas no crime de falso testemunho, o crime é de ação penal pública incondicionada. Se ele está em estado flagrancial, é imperativo a prisão em flagrante. Autua-se em flagrante e a teor do que determina o Código de Processo Penal no artigo 325, ninguém será mantido na prisão ou nela levado, se a lei assegurar a liberdade provisória com ou sem fiança, e aí você arbitra a fiança, que vai de 1 a 100 salários mínimos. Foi fixada a fiança e a pessoa responde ao inquérito em liberdade. Olá, senador, boa noite. Daniele falando aqui agora. O senhor citou que prisões já poderiam ter sido feitas nessa comissão
E eu gostaria de saber se é o caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e até do ex-ministro de Comunicação, Van Garten, porque, ao que parece, eles mentiram. O senhor acha que é o caso desses dois? Se não for, eu gostaria que citasse casos específicos e por que a comissão resolveu só agora? Foi uma gota d'água? Qual o motivo da comissão não ter dado voz de prisão? Bom, Daniele, na verdade, quem está à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito tem um presidente, e ali você tem uns membros. Quem detém essa competência para efetivamente dar voz de prisão, volto a frisar, eu não sou membro, nem titular, nem suplente, mas quando eu participei, por exemplo, da oitiva, do depoimento, tanto do Pazuello como do diretor de comunicação, estava evidenciado o estado flagrancial. Então, se você tem aí um estado flagrancial no crime de falso testemunho, por falar a verdade, faltar com a verdade, ou calar a verdade, ou negar a verdade, tem que ser dado voz de prisão. Eu volto a falar, isso não é mera faculdade, não é mero capricho. Então, é imperativo. Eu acredito, inclusive, aí eu faço até uma crítica com toda humildade, que se fosse esse o procedimento tomado desde o início da CPI da Covid, no primeiro depoimento de uma testemunha, veja que eu estou falando testemunha, eu não estou falando sujeito objeto de investigação ou indiciado, eu estou falando testemunha, porque ao acusado, ou ao indiciado, ou ao sujeito objeto de investigação, esse pode calar, ele pode negar a responder. Por quê? Porque é um direito constitucional assegurado apenas aos investigados, e não à testemunha. A testemunha é um observador, é um neutro, é um terceiro, tem que ser imparcial, ele está ali para dizer a verdade. Se ele presta o compromisso e ele falta com a verdade, impõe-se a prisão em flagrante. Mas eu acho que se desde o início a CPI já tivesse, no primeiro depoimento, agido conforme determina o artigo 5º, item 61 da Constituição Federal, e o artigo 302 do Código de Processo Penal e 301 do Código de Processo Penal, que diz que qualquer do povo pode, mas a autoridade policial e seus agentes devem, nós talvez não teríamos a prisão que ocorreu ontem, porque serviria para que as pessoas comecem a entender que quem está na qualidade de testemunha tem a obrigação de dizer a verdade e não pode faltar com verdade nem calar a verdade, porque ela firmou um compromisso ali. Acho até, e aí é outra contribuição que eu queria dar, e ontem, eu acho que, salvo engano, eu até falei isso, a Comissão Parlamentar de Inquérito, o inquérito policial vigora o princípio inquisitorial. Não existe contraditório nem ampla defesa. É diferente do sistema acusatório que ocorre na fase judicial. Depois que o Ministério Público oferece denúncia, o juiz recebe a denúncia. Que lá é assegurado contraditório e ampla defesa. No inquérito policial, não. Toda essa função de coletar provas é centralizada na mão do presidente, por isso que não tem contraditório nem ampla defesa. Mas é um grande equívoco para quem preside, no caso, uma comissão parlamentar de inquérito, quando você precipitadamente ouve uma pessoa que vai ser investigada ou indiciada. Você primeiro tem que coletar as provas, por exemplo. Primeiro eu pego um contrato, avalio o contrato. Primeiro eu pego o sigilo telemático, ou bancário, ou fiscal, analiso aquilo ali. Pega-se interceptação telefônica, ou diálogo por WhatsApp, ou testemunhas, e ao final é que você chama o indiciado ou o sujeito objeto de investigação para você fazer o interrogatório dele, porque aí você já tem todos os elementos que são necessários para formar o seu convencimento para fazer um interrogatório que vai levar a uma atribuição de responsabilidade para quem, de qualquer forma, tenha concorrido para a prática do crime, seja autor, seja coautor, seja partícipe. Então, eu acho que a CPI ela tem que ter a serenidade, a sobriedade, o equilíbrio de saber conduzir essa apuração, coletando primeiro as provas, para depois, porque não existe em processo penal uma rainha das provas. O próprio Código de Processo Penal fala que quando não for possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios da infração, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Então, você coleta provas de natureza objetiva, e-mails, contratos, mensagens, interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático,
Aí você coleta as provas de natureza subjetiva, que são os depoimentos, e, ao final, relata-se faz-se um relatório de tudo que foi evidenciado na CPI e remete-se ao titular da ação penal para que ele deflagre a ação penal, ação civil e ação por ato de improbidade administrativa. Senador, de fato, o senhor falou aí, né, como funciona de fato uma CPI. Agora, há quem diga, inclusive parlamentares, que CPI não prende ninguém e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chamam a CPI de circo, etc. Bom, o fato é que já se tornou algo numa formatação meio de reality, em que a gente espera os episódios diários, o que vai acontecer com a cena bombástica que vai acontecer a cada dia, enquanto a gente vê a verdade passando pelos nossos olhos. Mas o senhor acredita que, ao final, com todas essas provas apuradas, o presidente e os envolvidos na ação desastrosa, criminosa no combate à CPI vão ser responsabilizados? Olha, eu espero que a CPI, ao término do seu prazo, diante de todas as provas que foram coletadas, de todos esses crimes que eu te falei, difusão de tratamento precoce, imunidade de rebanho, gabinete paralelo, modificação da bula da cloroquina, demora na aquisição de vacinas, irregularidades no contrato, o presidente não usa máscara, é contra o distanciamento social, contra a vacina, é negacionista com relação à ciência e difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica, está sendo violado o principal bem jurídico, que é a vida humana. Se você pegar o Código Penal, por que o primeiro crime que começa, o abre alas no Código Penal, na parte especial, são os crimes contra a vida e é o homicídio? Porque o principal bem jurídico é a vida humana, respeito à integridade física e à saúde. Então, eu espero que, ao término dessa CPI, coletando-se todas essas provas, remeta-se ao Ministério Público, indiciando, para que todas essas pessoas que, por ação ou omissão, que direta ou indiretamente tenham concorrido para o crime, sejam responsabilizadas. Porque nós temos aí o que em direito penal se chama codelinquência, ou concurso de agentes, ou concurso de pessoas, que diz que, no artigo 29 do Código Penal, que quem, de qualquer forma, concorre para o crime, incide nas mesmas penas a este combinada, na medida de sua culpabilidade. Seja autor, seja coautor, seja partícipe. Seja um partícipe moral na forma de induzimento ou instigação, seja um partícipe material na forma de auxílio. Concorreu para o crime, deve ser responsabilizado. Eu tenho a plena convicção que isso pode sim acontecer, e é o que eu espero ao término dessa CPI, mas que se não for uma responsabilidade aqui, eu espero também que até mesmo no Tribunal Penal Internacional, o presidente da República possa sim ser responsabilizado, porque nós não podemos achar razoável que mais de 520 mil pessoas perderam sua vida. Né? Quanto que vale uma vida humana? Uma vida de um pai, de uma mãe, de um tio, de um sobrinho, de um avô? Quanto que vale a vida? São mortes evitáveis, são mortes que nós estamos perdendo pessoas que tendo vacina, e infelizmente a opção foi por não atender o que a ciência determina, o que a vacina preconiza, que é isso que salva vidas. Infelizmente, foi esse o comportamento, e que eu não posso deixar de falar. Por mais que a base governista, os adeptos do presidente da República pensam ao contrário, para mim é muito claro, contra fatos não há argumentos. E tudo isso, para mim, já restou sobejamente provado e caracterizado. Senador, mudando um pouquinho de assunto, nós temos aqui em Salvador uma lei municipal chamada Lei Teu Nascimento, que prevê punição a estabelecimentos que pratiquem homofobia. O senhor sempre se posiciona em relação a direitos da população LGBTQIA+. E aí, essa lei, essa PL de 2017, e agora estão tentando revogar ela na Câmara dos Deputados sob a alegação de que ela teria uma aplicação subjetiva, por não saber necessariamente o que seria homofobia, ou que o trato, enfim, o termo usado é subjetividade, para tentar revogar essa lei. A que se deve toda essa tentativa de retrocesso em pleno 2021, senador? Gostaria que o senhor comentasse esse caso. Olha, Daniele, nós estamos vivendo delicado. Nós estamos vivendo, aliás, são dois momentos extremamente delicados. Nós estamos em um momento de uma crise sanitária que está sendo violado o principal bem jurídico, todo esse vilipêndio que ocorre naquele bem principal, que é a vida humana, o respeito à integridade física.
mas também nós temos um outro momento mais delicado, em que há, por parte do chefe do Executivo, um ataque sistemático às instituições, à espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Nós presenciamos o presidente atacando a Ordem dos Advogados do Brasil, presenciamos ele participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, nega a ditadura, ovaciona torturador, criminaliza a participação de ONGs, reduz a participação da sociedade civil. É muito fácil você defender ditadura estando numa democracia. Agora, dificilmente é você defender democracia estando numa ditadura. Então, nós temos aí vários crimes políticos também praticados, na minha modesta opinião, pelo presidente da República. Agora, com relação à população LGBTQIA+, nós temos que também, e o Congresso aqui, nós, políticos, temos que fazer uma meia-culpa. Isso não é só do presidente da República, porque todos os direitos alcançados por essa população não se deram pela via adequada. Qual é a via adequada? Por lei, através do Poder Legislativo. Elas foram alcançadas por decisão judicial. E aí eu pontuo: direito ao casamento, decisão judicial. Direito à adoção, decisão judicial. Direito a utilizar o nome social, também decisão judicial. Direito à declaração de imposto de renda em conjunto, decisão judicial. Direito a recebimento, pensão no caso de óbito, de falecimento, decisão judicial. Direito a doar sangue, decisão judicial, e a Anvisa não queria nem cumprir a decisão do Supremo, e eu tive que entrar com uma reclamação junto ao STF para que determinasse o cumprimento. Criminalização da homofobia e transfobia, equiparada ao crime de racismo, que são um dos poucos crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis. Também decisão judicial. Veja que, no que tange a toda essa população, o legislador encontra-se omisso, ele não se debruça em cima desses temas. Mas não é só para a população LGBTQIA+, não. Infelizmente, em pautas relacionadas à população negra, em pautas relacionadas aos índios, aos quilombolas, às próprias mulheres, nós temos esse tratamento que, infelizmente, eu não tenho dúvida, o Brasil é preconceituoso, é sexista, é homofóbico, é xenofóbico, é racista. Então, isso é muito grave. Como que eu posso achar razoável que, dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Legislativo? Como que eu acho razoável eu ter ido em Mato Grosso do Sul e, dos 24 deputados, todos homens e nenhuma mulher, sendo que 52% da população são de mulheres? Como que eu acho razoável eu ter ido, antes da pandemia, para Salvador, e mais de 85% da população de Salvador composta de pretos e pardos, e nunca elegeu um prefeito preto ou pardo, salvo em 1979, mas foi um prefeito biônico, não foi por eleição da população. Então, tudo isso é um racismo, é um preconceito estrutural, como acontece também, e aí você potencializa isso para a população LGBTQIA+. Passou da hora do Congresso Nacional fazer sua meia-culpa, ou ela inteira, para que efetivamente passe a legislar em defesa de todos, porque a premissa é constitucional, no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, da orientação sexual, da pessoa que vive com HIV, independente se é pessoa com deficiência ou se é idoso. Todos somos iguais perante a lei. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. No Brasil, uns são mais iguais que outros. Senador, muito obrigada por essa fala, obrigada pelos esclarecimentos, muito boa sorte aí na CPI, nessa luta. Uma boa noite. Eu que agradeço, um forte abraço a todos.